Fala pulvos e pulvas desse Brasil, o assunto de hoje muito importante: como escrever uma carta de motivação, para que ela serve, como que ela aumenta suas chances de passar numa bolsa e erros comuns que brasileiros cometem e obviamente você que é polvo, você que me acompanha não pode cometer, porque esses erros jogam tudo pro alto e faz você até perder bolsas de estudos no exterior. Para quem ainda não me conhece, Sensei Tomoto, Matheus Tomoto na área, já se inscreve, curte o canal, ativa o sininho, porque toda semana eu faço aulões aqui, se aprofundando um pouco mais, além desses 10 minutos de vídeo, que tem muito conteúdo, mas imagina só a gente entrando no site, fazendo as coisas de uma maneira mais profunda e avançada. De vez em quando eu faço por aqui, geralmente aos domingos 21 horas, mas só quem tá inscrito, quem curte e quem ativa os sininhos que o YouTube mostra mais dos meus vídeos, né? Quando a gente fala de bolsas de estudos no exterior, é um grande sonho de todo brasileiro. Assim como existem as bolsas das universidades públicas no Brasil que você estuda de graça, existe a mesma coisa lá fora. E além dessas bolsas que chamamos de bolsas integrais, que é igualzinho a universidade pública no Brasil, passou, você vai de graça, existe também a bolsa Full Ride, que cobre, além da faculdade, que já está incluso, a logística, a passagem aérea, visto, o apartamento que você vai ficar, a alimentação, tudo. Tem para ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, uma caralhada de coisas para todos os perfis, todas as idades. Vocês já sabem disso de cor, porque a gente fala muito desses assuntos aqui no canal. Só que para todo tipo de bolsa de estudos você sempre vai ter que escrever uma carta de motivação. Primeiro que a gente tem que entender qual que é o objetivo dessa carta, porque no Brasil você não escreve nada, né? É uma prova que você faz, geralmente Enem ou vestibular, FUVEST, seja lá o que for, ficou com caganeira no dia, não foi tão bem, ficou desconcentrado, coleguinha do lado ficou ali mexendo no saquinho de batata que ele tava comendo. Nossa, mano, foi mal na prova, já era, perdeu um ano de vida. No Brasil você é analisado somente por uma nota. A aplicação internacional em qualquer país desenvolvido, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, China, Coreia, qualquer país desenvolvido sempre vai ser meio a meio. Metade a parte técnica e a outra metade a parte pessoal. E é nessa parte pessoal que entra a carta de motivação e que a gente precisa se destacar. É aqui que os caras que não fazem parte daquela porcentagem que se adequou ao modelo brasileiro, que só tira 10 na escola, que só tira nota 100 em qualquer prova que faz, a maioria das pessoas não são assim, né? Então quem não tem essa habilidade de ir bem em prova, de decorar matérias, etc., tem que se aproveitar desses outros 50% para balancear a sua aplicação e aumentar suas chances de ir para fora. Quando a gente fala dessa carta, eles vão te dar sempre, e aqui é o primeiro ponto para você mandar bem, eles sempre vão te instruir do que você precisa escrever. Sempre vai ter um tema, sempre vai ter ali uma provocação, uma reflexão, alguma coisa ou um ponto de partida. Você nunca vai escrever algo aleatório da sua mente que você imaginou no dia, então não é necessariamente sobre criatividade. Esses temas podem ser dos mais diversos, desde quem são as suas inspirações e por que elas são suas inspirações. Pode ser de repente quais foram seus maiores fracassos e como você lidou com eles, para eles medirem seu autoconhecimento, sua humildade de falar sobre seus fracassos e sua maturidade de ver sua percepção de melhoria baseado nisso, né? Porque pessoas normais falham, todo mundo falha, ninguém é perfeito, é super normal. Pode ser uma pergunta relacionada à sua carreira, onde você planeja estar nos próximos anos. Pode ser alguma história, se tem alguma história muito única da tua vida que você queira contar pra gente, então sempre vai ter algum tema central. Outra coisa que você precisa tomar cuidado é que, diferente das redações que você é treinado, 3 anos de ensino médio, 9 anos de ensino fundamental, 2x anos de cursinho, a galera te treina por uma fórmula mágica de como tirar 1000 na redação do Enem. Então eles vão pegar ali introdução, 2, 3 argumentações, conclusão, redação, dissertativa, argumentativa, pega tudo isso, coloca numa gaveta, que tu não vai jogar no lixo porque você utiliza isso no vestibular brasileiro, mas quando a gente fala de aplicações internacionais, você precisa esquecer o modelo brasileiro. Quanto mais você se apega ao modelo brasileiro, mais isso te atrapalha, porque não tem nada de dissertação argumentativa, 2 argumentos, não sei o que lá, esquece, isso é só formulinha que nem no Brasil funciona direito. Imagine em países desenvolvidos que vão te analisar de verdade, né? Isso é tão latente que no modelo brasileiro você até
cronometrado para escrever uma redação. Você tem 40, 50 minutos ali para escrever 2 redações, 30 minutos uma, 20 minutos... Lá fora não tem nada disso, velho. Tem gente que fica 3 meses escrevendo essa carta de motivação. Tem gente que fica 6 meses escrevendo a redação delas. E cada nível de aplicação vai exigir, inclusive, maior dedicação nessa escrita. Então, quem está aplicando para uma bolsa no high school, no ensino médio, tem Fulbright para ensino médio, já expliquei, já ensinei vocês. Ou para quem vai aplicar para uma bolsa de 3 milhões de reais para fazer 4 anos de Harvard, de MIT, Stanford, Babson, fora, cara, vai ficar ali uns 3 meses escrevendo essa carta, essa redação. Quando a gente fala de mestrado, doutorado, aí a gente pode ter até um período maior. Pós-doutorado, então, às vezes 1 ano de escrita, porque às vezes tem que ter até alguma coisa publicada num grande jornal, quando se for internacional, melhor ainda. Quando a gente fala de pesquisa, pode demorar mais do que até mesmo 1 ano. Então, de acordo com o nível de estudos que você está buscando e a porcentagem de bolsa, a quantidade de grana para te financiar nesses estudos fora, tudo isso reflete no quanto de tempo você vai precisar dedicar para isso. É muito comum, por exemplo, hack número 3, comum não, é uma regra que eu tenho para todos os meus alunos. Para quem não sabe, eu sou mentor, especialista em oportunidades internacionais, trabalho com isso há mais de 7 anos, já ajudei mais de 10 mil brasileiros a se prepararem para passarem em bolsas, vagas fora e etc. E nós temos um combinado: se você não escrever, amassar, jogar no lixo e reescrever pelo menos 5 vezes, tá longe de estar o ideal, a sua carta, a sua redação. Então repara que é um processo como se você tivesse ali lapidando um diamante. E por que esse processo ele é tão assim delicado ou exige tanto esforço? Hack número 4. Porque ele está falando da tua vida e não é simplesmente algo aleatório da tua vida. É algo que vai ser tão foda que vai te dar uma bolsa de 3 milhões de reais. Que é a bolsa de 4 anos numa faculdade como Harvard. O valor dela é de 3 milhões de reais. Ela vai te dar uma bolsa de 100% para o seu mestrado, para o seu doutorado, para o seu high school. É uma página extremamente relevante para o seu processo e que nós não aprendemos no nosso Brasil. Ponto número 5, autoconhecimento. A gente aprende no Brasil a vestir máscaras, a fingir ser pessoas que a gente não é, falar que o nosso maior defeito é ser perfeccionista numa entrevista de emprego, ou até mesmo se padronizar numa forminha do sistema em que eles te medem só por matemática, física e química e foda-se todas as outras 99% de habilidades que você pode possuir. Isso incentiva os estudantes a não olharem para si e olharem muito mais para o que os outros esperam da gente, o que a sociedade espera, o que as mídias sociais esperam, o que aquela crush ou crush espera da gente, o que o professor, o que a mãe, o pai. E aqui é o momento de você puxar uma maturidade dentro, de colocar uma barreira e falar: mano, foda-se o que os outros estão criando de expectativa sobre mim. Quem eu sou, o que eu tenho de ponto forte, de ponto fraco, para eu conseguir criar os meus próprios planos de vida. Quanto mais íntimo, mais interessante é a sua aplicação. Próximo ponto. E é aqui que a galera confunde e fracassa nas redações internacionais, porque a galera acha que é sobre originalidade, é sobre criatividade, enquanto na verdade é sobre encontrar o seu ápice de individualidade. Quem você é no seu íntimo de uma maneira tão profunda, tão madura, tão interessante que as outras pessoas vão falar: caralho, olha a maturidade desse guri, como ele com 17 anos está falando sobre esse nível de autoconhecimento que pessoas com 40 anos têm dificuldade. Se a gente entende que todo ser humano é único e tem talentos e habilidades naturais, quando você consegue unir essas duas coisas, você tem a sua redação talvez mais próxima da perfeição, porque você usou a sua individualidade junto com seus talentos e habilidades naturais, que exige-se um mega esforço num lugar em que você é cada vez mais treinado a ser padrão, ou seja, deixar de lado quem você é para ser o que os outros querem. Quando você consegue descobrir isso, vivenciar isso e passar as suas habilidades de nível, são 3 coisas, né? Buscar suas habilidades, aprender
entender sobre elas e melhorar elas, junto com a sua individualidade, mano, game over no jogo. Por isso que é um processo árduo e por isso que é um processo que demora tanto tempo e por isso que metade da tua aplicação é a tua vida pessoal para conquistar essas bolsas nas melhores universidades dos melhores países do mundo. E é também por isso que eu bato tanto que é possível para qualquer pessoa. Repara que isso daqui não tem a ver com grana, não tem a ver com genialidade, não tem a ver com família, tem a ver com você entendendo como o processo funciona, que é o que você está fazendo aqui, e entrando numa jornada individual de descobrimento e fortalecimento dos seus pontos fortes. Outra coisa extremamente relevante em aplicações internacionais é muito comum você ter que enviar o seu currículo. No seu currículo tem os outros 50% que é a parte técnica sobre você. Cursos que você fez, seu nível de idioma, quanto você tira nas provas, GPA, vai ter uma caralhada de coisas que você fez, onde você estudou e tal. Tudo que é relevante e técnico vai estar ali. Portanto, não escreva nada disso nas suas redações. Os documentos, eles devem conversar entre si, eles devem se fortalecer, um complementando o outro, mas nunca se sobrepondo. Se já tem currículo que está resumido a sua parte técnica, pelo amor de Deus, não vamos dar Ctrl+C, Ctrl+V agora contando em histórias, porque vai ser a mesma coisa. Daí é estratégia de preguiçoso ou de quem não conhece o processo. Aquele negócio de ficar enchendo linguiça, não é sobre isso, a galera nem está interessada nisso. Próximo hack extremamente importante, cultural agora. O que é uma boa redação no Brasil? O que é uma boa escrita no Brasil? Quando a gente pensa em boas escritas, a gente lembra logo de Harry Potter, a gente pensa em Tolkien, a gente pensa talvez nos maiores escritores da atualidade ou nos mais populares, como alguns que eu citei. Quando a gente fala de uma aplicação internacional, esquece esse negócio, tá? A gente tem que entender cultura. O que a galera lá fora vai esperar? Por exemplo, em Harvard, em Stanford, em Yale, em Columbia, eles sempre vão esperar a linha lógica de um americano, começo, meio e fim, só que de uma maneira mais profunda ainda. O que era, qual foi a sua participação e qual foi o resultado depois da sua participação. Cada frase, parágrafo, história que você for contar tem que sempre ter essa linha. Se faltar algo, já era. Ponto negativo, desconto de pontuação. É a maneira como eles pensam. Se você não coloca isso, parece que está incompleto. É como se um americano viesse escrever uma redação aqui no Brasil e não usasse a dissertação argumentativa para a prova do Enem. Ele não ia tirar 1000, nem 900, nem 800. Provavelmente tiraria uma nota muito ruim, simplesmente por uma questão cultural de padrão, e lá fora também tem um pouquinho disso daí. Vai contar uma história pessoal sobre você que você achou interessante, que representa a sua individualidade e pontos fortes? Então, como era? Como começou essa história? Qual era o contexto? Legal, você teve uma participação nessa história. Qual foi essa sua participação? O que você fez? E depois, qual foi o resultado dessa sua participação? E aqui a gente nem tá falando de descobrir um novo meteorito que vai destruir a Terra em 2050. Não, tem nada a ver. É no seu mundo, é na sua vivência. Eu, na minha escola, a gente percebeu que era uma região muito simples e muita gente começou a soltar os animais na rua durante o período da pandemia porque não tinha comida nem para as famílias e olha que contexto, apesar de simples, como ele é interessante. Olha como eu tô contando a história. Devido à pandemia faltou comida e entre dar comida para os filhos ou dar para os animais, muitas famílias precisaram colocar os animais na rua, né? E aí quando eu ia para a escola todos os dias eu percebi que, nossa, cada vez mais aumentava o número de animais, gatos e cachorros sem dono, alguns até com coleira e tal. E daí a gente resolveu ter uma atitude protagonista. O que você fez em relação à situação? Eu e mais 3 amigos, a gente foi na diretoria da nossa escola e falou: meu, daqui a um mês, será que a gente consegue fazer um dia da adoção? Aí a gente manda um comunicado para a cidade inteira, porque nesse bairro mais simples o pessoal tá sem condição, mas de repente tem outros que dá para ajudar. Vamos fazer um dia para juntar os animais, a gente fazer uma adoção aqui e tal. Chama um canil, chama os profissionais, eu falo com a galera. E qual foi o resultado disso? De 100% dos animais, 95% foram adotados. Foram 337 adoções. Sacou? Olha que história simples, mas extremamente interessante. É sobre isso. O que era, o que você fez e qual foi o resultado. E eu tenho certeza que você tem diversas dessas situações que já aconteceram contigo. E aí, cabe a você essa jornada de autoconhecimento que demora. Por isso demora meses essa aplicação, até você lembrar. Caraca!
caraca, em tal momento aconteceu tal coisa. E é sobre isso que tu vai escrever, principalmente quando a gente fala de aplicações para high school e para faculdade. Quando a gente fala de mestrado e doutorado, espera-se algo mais técnico, um problema maior, até porque você tem mais de 18 anos, você está num outro momento de vida, daí tu pode falar sobre algo do seu trabalho, sobre algo que você vivenciou na sua faculdade, sobre algum experimento que tu fez, sobre alguma coisa um pouco mais avançada, talvez até envolvendo pesquisa científica, ciência, tecnologia, descobertas, alguma coisa num nível mais interessante, beleza? Pelo amor de Deus, nunca use tradutor. Parece bobeira. Usou tradutor, redação rasgada. Tradutor traduz mal, ele traduz palavras ao pé da letra. E o nível de individualização, sentimento, história, envolvimento que você precisa proporcionar é impossível através de traduções aleatórias. Nunca use tradutor e também nunca copie nem sequer uma frase de alguma redação de anos anteriores. Ah, é que eu tava vendo tal pessoa aqui que ela passou em Harvard, eu vou me inspirar na história dela, na redação. Pior cagada que você pode fazer na tua vida. Faz isso depois de você escrever 3 redações, ficar meses escrevendo e chegou na parte final, daí tu olha outros pra você só dar aquela última polidinha, mas o diamante bruto você já lapidou ele, deixou topzera, é só aquela última polidinha só pra tirar aquele pozinho que ficou em cima, porque o diamante já tá pronto. Quando você faz o contrário, você começa a ver referências primeiro, o seu cérebro já começa automaticamente, é inconsciente, refletir em padrões. O que as outras pessoas fizeram, eu vou fazer algo semelhante. E aí a cagada tá feita. Você já escreve uma carta totalmente tendenciosa, pensando no que fez a outra pessoa ser aceita. E vocês já aprenderam aqui comigo, mas não custa repetir. O que fez a pessoa X ser aceita funcionou somente para ela e nunca mais vai funcionar para nenhuma outra pessoa. As aplicações fora são extremamente individuais. Não é igual o Brasil que tem formulinha para tirar nota 1000 no Enem e nem formulinha funciona no Brasil para 99,9% das pessoas, senão todo mundo também tirava nota 1000. Imagine fora numa aplicação desse nível que a gente está falando. É exatamente o contrário que eles estão buscando. Então toda vez que eles perceberem que você copiou, adaptou, mesmo que você tenha utilizado uma frase, já era. Plágio e também falta de individualidade, que é algo que eles tanto valorizam e que a gente precisa demonstrar porque é a nossa carta na manga para aumentar a nossa chance de passar. Eu percebi que ninguém tinha criado um guia aqui nessa internet sobre coisas a serem feitas e coisas a não serem feitas em cartas de motivação. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Compartilhe com outras pessoas que desejam estudar fora e comenta aqui embaixo qual foi a parte que você achou mais maneira. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, que isso ajuda muito o meu trabalho aqui. Eu não ganho nada para fazer isso daqui, é algo voluntário para ajudar quem tem o sonho de ir para fora, beleza? Meu trabalho é ajudar quem me procura, quem quer tirar dúvidas comigo, quem quer ser mentorado comigo e aprender sobre as minhas metodologias e técnicas. É outro programa, é outra situação. Aqui eu faço de coração para ajudar você, beleza? Então comenta, curte, se inscreve e ativa o sininho para dar aquela força. Sensei Tomoto agradece muito e Sensei Tomoto ama todos vocês e quer que vocês conquistem o mundo e é por isso que eu tô aqui. Sucesso! Bora lá!